Salve, salve, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe um vídeo de uma avaliação do próximo adversário do São Paulo na Copa Libertadores, porque hoje tem LDU contra o Botafogo. O vitorioso desse jogo de hoje jogará as quartas de finais contra o São Paulo. Então eu trouxe uma análise aqui. Qual será o adversário assim com maior potencial ofensivo contra o São Paulo? Sem enrolação, vamos para o vídeo. PVC, falando ainda sobre esse desempenho do São Paulo, o que pode ser melhor pensando? Quais são os pontos de atenção aí pensando na próxima fase, nas quartas de final? Porque se a gente pegar os dois confrontos, talvez o São Paulo tenha sido melhor que o Atlético Nacional. No primeiro tempo, ontem, analisando ali os três tempos, como é que você vê isso e o que precisa evoluir ainda para chegar mais adiante na Libertadores? Uma coisa que a gente estava dizendo semana passada já. São Paulo recuperou a Arboleda. Talvez o Oscar. Difícil. Talvez o Caleri está correndo. Difícil. Mas assim, você tem possibilidade de recuperação. Você vai ter o Mailton, que está chegando. Sim. Tolói. Você tem o Tolói, que chegou. O jogo de Medellín era desesperador, que cada vez caiu um zagueiro. Porque caiu um zagueiro, você dizia, agora eu vou fazer o quê? Botar o Patrick Lança, recuar o Luan, inventar o Negruti. O que você vai fazer? Não tem zagueiro. Agora tem. Então, não é que você tem uma tranquilidade enorme. Primeiro, a LDU, e isso o David Ancelotti vai descobrir amanhã, é muito difícil jogar na altitude. Eu sou suspeito para falar, mas eu não tenho a pretensão de usar o meu caso como regra, porque eu não jogo. Ah, você é um atleta, Não, PVC. assim, já fui. Mas assim, olha só. Que efeitos você sentiu da altitude? Nenhum. Eu fui para Quito... Então é tudo frescura dos caras. Eu fui para Quito 3 vezes, eu fui para La Paz 2 vezes. Eu não tenho efeito da altitude, sério. Mas não é porque eu não tenho que ninguém vai ter. Eu já fui com o narrador de Valdo Preto, já foi e teve dor de cabeça e não conseguiu dormir. Então, os efeitos são diferentes em cada lugar. O que não dá para você dizer é a história maravilhosa história do Macedo, né? Que o Macedo foi jogar em La Paz e Oruro, fez uma conexão em Santa Cruz da Sierra, desceu do avião e disse: professor, eu estou passando mal. Não, mas aqui é nível do mar. O psicológico. Aí é outra coisa. Miguel, né? Aí é outra coisa. Mas cada um vai sentir uma coisa. Eu, graças a Deus, nas vezes que eu fui, eu não senti. O que não significa que eu não vá sentir outras vezes. Posso sentir. O fato é, a LDU é mais difícil de jogar, que era o que eu ia dizer, antes de ficar prolixo aqui. É mais difícil jogar com a LDU quando a LDU está bem. O jogo mais difícil, os jogos mais difíceis em Quito foram contra a LDU de 2008, que ganhou a Libertadores. É diferente jogar contra a LDU hoje, e todo o respeito à LDU. Mas o time de 2008, que tinha Guerron, que tinha Bolanhos, era muito melhor. Sim. Então era muito mais difícil o time jogar campeão, contra a né? Exatamente. Time campeão. Eu fico com a sensação, eu vou discordar do PVC, porque assim, vendo os jogos do Botafogo, e já vi jogo em loco, jogo pela TV. Eu vejo que o Botafogo, assim, com o Ancelotinho, né, eu acho que é uma questão de encaixe para esse time deslanchar. Porque, por exemplo, contra o Palmeiras fez uma partida totalmente assim eficiente, como é o Palmeiras, mas o Botafogo ditando o ritmo. No jogo contra o Corinthians, o Botafogo amassou o primeiro tempo e aí tomou um gol de empate e murchou, natural. É um começo de trabalho. Eu entendo que se esse time encaixa e vitórias em Libertadores dão encaixe, dão confiança, é difícil segurar o Botafogo. Então, eu vejo que para o São Paulo é melhor pegar a LDU. Não, eu não acho que eu comecei a falar e falei da LDU e não falei do Botafogo. Eu acho o Botafogo o favorito para conseguir a vaga. Também acho. Agora, só estou dizendo o David Ancelotti vai descobrir em Quito que é difícil jogar em Quito, mas que é muito mais difícil jogar em Quito contra um time bom. Sim. E a LDU hoje não é tão boa quanto já foi. Sim. É uma experiência pela qual ele nunca passou, né? Então vai viver isso aí pela primeira vez, esse jogo que vai ter amanhã entre Botafogo e LDU. A gente vai falar mais sobre essa partida já já. Agora, Éder, jogo para você também, né? Na visão do São Paulo. O Crespo falou, né? Vai estar tranquilo, tomando uma cerveja, só acompanhando quem é que vem. Uma cerveja. Me chama a atenção o Crespo gostar de cerveja, né? Ele vai tomar vinho. O cara é argentino. Aí morou a vida inteira na Itália. Vai me tomar cerveja? Mas não pode gostar dos dois? Uma birra. Pode gostar dos dois. Já virou brasileiro. É o cara que só toma vinho. Ele não toma cerveja, não pode gostar de cerveja. A história do Crespo com a Itália, a coisa mais engraçada da relação do Crespo com a Itália, é que você percebe no detalhe, né? No sábado ele foi perguntado sobre
o que ia acontecer no jogo contra o Atlético Nacional, e ele fez aquela careta, aí a repórter perguntou para ele se ele não tinha entendido, ele falou, não, e eu senti em italiano é ouvir, né? E ele falou em italiano, não falou em espanhol, daí eu escutei, porque ele morou muito tempo na Itália, né? O Crespo, a entrevista do Crespo é um capítulo à parte. Sim. Ele começa a entrevista, ele é perguntado, é uma aula, ele é perguntado sobre ter passado maus momentos e se faltou criatividade no ataque. Ele falou, sim, eu concordo. A gente ganhou, estamos muito felizes, mas a gente tem que jogar melhor. É tão difícil você ver o técnico falando isso desse jeito. Aí depois ele fala a questão do Tele. Quando eu era um menino e vi o São Paulo jogar com o Tele, quando ele foi falar sobre jogar no Morumbi, lotado, que eu vi o São Paulo jogar com o Tele, pô, uma demonstração de admiração gigantesca. Né? Nosso CAE estagiário lembra aqui que das 8 cobranças do Atlético, o Rafael acertou em 7 o canto. Então é uma agilidade muito grande. Nome do jogo, parabéns, Rafael. Além da agilidade, né, é o treinamento. Total. Então é muito importante nós enfatizarmos isso, que é um jogador que vem crescendo, é um jogador hoje muito importante para essa equipe do São Paulo. Nós lembramos aí, nós estávamos comentando há pouco tempo da expulsão, o São Paulo perdeu, aí vem ele, o Rafael, nesses últimos 2 jogos da Libertadores, e como você mesmo frisou, né, o homem do jogo. Mas no primeiro gol do São Paulo ali, o Alan Franco, o zagueirão do time adversário, segura, puxa a camiseta dele, ele permanece, a bola passa e sofre para o André Silva. Então é um São Paulo embalado também na Libertadores, é um São Paulo que pode ir longe nessa competição aí, porque tem demonstrado assim muita competência. E aí? E assim, o São Paulo, eu acho que ele deu uma emoção para o jogo de uma maneira desnecessária, porque você faz um gol logo no começo da partida e você cede o empate no segundo tempo. O São Paulo teve possibilidades de tentar buscar o segundo gol para ficar mais tranquilo e acabou cedendo espaço e proporcionou ao Atlético Nacional chances de fazer o seu gol, até que num pênalti acabou empatando a partida e levando a decisão para os pênaltis dentro de casa, ou seja, ficou no limite para ser eliminado no Morumbi. Seria uma tragédia para o São Paulo, né? Então foi por muito pouco. Claro, graças ao Rafael também, que estava lá, fez a sua parte e ajudou demais o São Paulo a passar para as quartas de final. Então, foi com muita emoção essa aí. Começou bem. Passou, né? Tipo assim, Sim, 3 minutos o São Paulo... Claro, os primeiros 3 minutos foram 3 bolas do São Paulo no gol, mas depois parou, o Atlético foi crescendo. Bom, mas a Marina chega agora, ao vivo, diretamente do CT da Barra Funda, com a repercussão dessa importante classificação do São Paulo na Libertadores e também com novidades do mercado da bola. Boa noite, Má. Quais as informações do Tricolor? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, vocês estavam comentando aí sobre essa classificação suada, também um pouco ali, mais emoção do que a torcida estava esperando, não é mesmo? E o próprio Hernan Crespo, depois na coletiva de imprensa, falou um pouco sobre isso. É claro que ele estava muito emocionado, estava feliz pela classificação, também com a festa toda da torcida que vocês viram aí na matéria, que foi realmente muito diferente, muito legal. Mas o Hernan Crespo avaliou a partida do São Paulo como deixando a desejar um pouquinho, com uma margem de melhor. Então a gente vai ouvir o técnico falando exatamente sobre isso e também separamos um outro trechinho em que ele fala sobre o jogo entre LDU e Botafogo, que é o vitorioso desse duelo, vai ser o adversário do Tricolor nas quartas de final. Esse jogo acontece amanhã, às 7 da noite, lá em Quito, no Equador. Então vamos ouvir o professor. Falar um pouquinho do São Paulo. São Paulo ontem se classificou para as quartas de final da Libertadores nos pênaltis, né? O goleiro Rafael brilhou, garantiu o avanço do Tricolor depois do empate por 1-1 no tempo normal. Quer dizer, o São Paulo passou um baita de um sufoco para se classificar, mas se classificou, né? Eu queria saber, Alice, em que turma que você colocaria o São Paulo aí nessa Libertadores? Dá para dizer que o São Paulo está entre os favoritos ao título?
briga para chegar na semifinal? Em que categoria que está o São Paulo nessa Libertadores? Olha, Mauro, não fez boas oitavas de final. Vamos lembrar que o Atlético Nacional, na partida de ida lá na Colômbia, perdeu 2 pênaltis, né, durante o tempo normal, meteu 2 bolas na trave e o São Paulo fez muito pouco. Ontem o São Paulo abriu o placar logo aos 3 minutos, né, deu aquela pinta de que ia dominar o jogo, ia ser uma classificação tranquila. Não conseguiu, tomou um empate no segundo tempo, depois ficou com 1 a mais durante 20 minutos, não conseguiu aproveitar. Até porque o Crespo, né, acabou tirando o André Silva nesse momento, poderia ter feito uma alteração mais ousada, mas manteve o time como estava e não conseguiu buscar a vitória no tempo normal. E aí, nos pênaltis, brilhou também a estrela do Rafael. O Rafael, grande nome da classificação, para mim. Ele só errou um canto nos 5 pênaltis, ou nos 6 pênaltis, que o Atlético Nacional bateu ontem. Foi o do Inestrosa, que no final das contas foi no travessão e garantiu a classificação do São Paulo. Então ele foi muito bem, mas foi mais sorte que juízo essa classificação do São Paulo. Podia ter acabado ainda no jogo de ida. O São Paulo não tem conseguido vencer no Morumbi, né, na Libertadores, já é o 3º empate. Então vai precisar melhorar. Mas o São Paulo tem total condição de passar da LDU ou do Botafogo. São jogos muito parelhos. É isso, torcedor. O próximo adversário vai ser LDU Botafogo. Acho que é um adversário mais fácil. Qualquer um dos dois, LDU Botafogo. O São Paulo tá muito bem. E vai ter volta de jogadores aí que estavam lesionados. Porque o jogo é só dia 19 de setembro. Mês que vem ainda. Tem um mês pela frente aí. Então é isso. Se inscreva no canal e também deixe seu like. E até a próxima.